Hoje eu quero te convidar a pensar algumas coisas comigo. Quero te perguntar se você já pensou no fim. No seu fim ou no fim daqueles que você ama. Tenho certeza absoluta que todos vocês já pensaram sobre isso. Nós somos muito previsíveis, não é mesmo? Mas quando o assunto é fim, nós temos medo. Alguns lidam bem com esse assunto, outros nem tanto. Mas eu vou ampliar ainda mais essa pergunta para você. Você já pensou no fim de tudo que você construiu ao longo da sua vida? Me refiro a bens materiais, a dinheiro, tudo que o dinheiro pode comprar. Você já pensou? Tudo aquilo que você trabalhou e lutou para construir, tudo isso destruído. Bom, não sei se vocês já se deram conta, mas nosso ano praticamente está finalizando, né? E nós estamos próximos do Advento, que é um tempo que é de preparação, de reflexão, de recomeço. Mas Joana, se o Advento está próximo, a gente não deveria estar falando de coisas como o nascimento de Jesus? Calma, o fim tem tudo a ver com isso, e eu vou te explicar o porquê. Quero convidar para que vocês leiam comigo o texto de Lucas, capítulo 21, versículos 5 a 19, que vai ser projetado ali. Algumas pessoas estavam falando de como o templo era enfeitado com bonitas pedras e com as coisas que tinham sido dadas como ofertas. Então Jesus disse: chegará o dia em que tudo isso que vocês estão vendo será destruído, e não ficará pedra em cima da outra. Aí eles perguntaram: Mestre, quando será isso? Que sinal haverá para mostrar quando é que isso vai acontecer? Jesus respondeu: tomem cuidado para que ninguém engane vocês, porque muitos vão aparecer fingindo ser eu, dizendo: eu sou o Messias, ou já chegou o tempo. Porém, não sigam essa gente. Não tenham medo quando ouvirem falar de guerras e de revoluções, pois é preciso que essas coisas aconteçam primeiro. Mas isso não quer dizer que o fim esteja perto. E continuou: uma nação vai guerrear contra outra, e um país atacará o outro. Em vários lugares haverá guerras, tremores de terra, falta de alimentos e epidemias. Acontecerão coisas terríveis e grandes sinais serão vistos no céu. Mas antes de acontecer tudo isso, vocês serão presos e perseguidos. Vocês serão entregues para serem julgados nas sinagogas e depois serão jogados na cadeia. Por serem meus seguidores, vocês serão levados aos reis e aos governadores para serem julgados. E isso dará oportunidade a vocês para anunciarem o Evangelho. Resolvam desde já que não vão ficar preocupados na hora com o que dirão para se defender, porque eu lhes darei palavras e sabedoria que os seus inimigos não poderão resistir nem negar. Até aqui a leitura. Tem mais um? Vocês serão entregues às autoridades pelos seus próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e alguns de vocês serão mortos. Todos odiarão vocês por serem meus seguidores, mas nenhum fio de cabelo de vocês será perdido. Fiquem firmes, pois assim vocês serão salvos. Agora sim, o fim. Jesus e seus discípulos estavam sentados no alto de um monte, perto de uma oliveira. Lá eles tinham total visão do templo de Jerusalém. Eles conseguiam ver tudo, nos mínimos detalhes. Jesus observava tudo o que estava acontecendo ali. Ele também ouvia como as pessoas elogiavam a beleza e a grandiosidade desse templo. Ele observava com atenção quem e como faziam as ofertas. Alguns versículos anteriores desse texto, que acabamos de ler, ele apresenta a história da viúva. Não sei se vocês se recordam. Essa viúva, ela deu seus últimos centavos como oferta para Deus. Jesus também observava isso, pois os ricos
davam tudo do bom e do melhor. Afinal, eles tinham condições para isso. O que faria falta doar um artefato de ouro ou de prata? Não faria falta alguma para eles. Entretanto, a viúva contava com pouco. Apenas algumas moedinhas no seu bolso. Mas isso já era o suficiente para que ela ofertasse. Com este pano de fundo em mente, conseguimos entender um pouco melhor esse discurso de Jesus. O Templo de Jerusalém, eu quero que vocês imaginem agora, o Templo de Jerusalém ele era lindo, grande, fabuloso. A sua fachada era feita de mármore, cheia de adornos preciosos que eram oferecidos pelas pessoas que ali participavam. Esse templo era uma referência de segurança. Parecia uma fortaleza de tão grande que era. Afinal, era o próprio Deus que habitava ali. Esse lugar jamais seria destruído. Porém, Jesus vem e afirma em alto bom tom que tudo aquilo seria destruído. Não sobraria pedra sobre pedra. Os discípulos inquietos perguntavam a ele: mas quais serão os sinais do fim? Eles estavam nervosos. Às vezes eu penso neles assim e acho tantas semelhanças conosco, sabe? Perguntas, questionamentos, medo, insegurança. E eles perguntaram a Jesus: quais seriam esses sinais? A partir do versículo 8 até o versículo 11, Jesus menciona alguns desses sinais. Haverá guerras, haverá fome, haverá perseguição por conta da nossa fé, haverá falsos mestres que se dizem falar em nome de Deus. Ufa! Eu acho que nada disso acontece nos dias de hoje, né? Jesus enfatizou que haverão sinais do grande dia e que nós devemos nos preparar para isso. Desse texto é possível extrair grandes ensinamentos, mas hoje eu quero ressaltar 2 para vocês. O primeiro ensinamento fica claro lá no versículo 13, onde Jesus diz o seguinte: Deus abre as portas para o testemunho. No processo, a igreja dá testemunho da razão do seu ser e viver. Eu vou repetir mais uma vez. Deus abre as portas para o testemunho. No processo, a igreja dá o testemunho da razão do seu ser e do seu viver. Nós somos a igreja de Cristo nesse mundo. Eu, você e todo aquele que confessar a fé naquele que morreu na cruz pelo meu e pelo teu pecado. Todos nós aqui carregamos uma responsabilidade. Somos chamados a viver a nossa fé de maneira integral, não separada. Não podemos nos denominar cristãos da boca para fora, pois se fizermos isso, que testemunho daríamos para os que estão lá fora, para os que precisam ouvir disso, desse amor sem igual? Lutero, em um de seus escritos, disse que a fé não está separada da vida. Não existe uma dicotomia ali. Nós vivemos e servimos a Deus diariamente. Seja um pedreiro, um médico, uma manicure, em qualquer lugar, em qualquer situação, nós devemos testemunhar a nossa fé. Mas como podemos fazer isso? Vocês podem me perguntar. É difícil, né? Devemos buscar testemunhar o amor de Cristo em nós. E nós demonstramos isso com o nosso pensamento, com a nossa fala, com as nossas ações e em todo lugar, não somente na igreja. Nós somos seres públicos, vistos em todo lugar. Convivemos com outras pessoas, família, amigos que também não estão na igreja. E como nós temos sido testemunho no meio deles?
o Senhor nos chama para viver a vontade dele em todos os âmbitos da nossa vida. Mas vamos colocar isso em prática. Vou dar uma dica para vocês, uma luz, para ver se vocês conseguem captar um pouco melhor. Quando cremos que Jesus nos possibilitou o perdão dos nossos pecados, automaticamente precisamos aprender a exercer o perdão com as pessoas que existem em nossa volta, certo? Alguém que recebe o perdão por meio de Jesus, mas não perdoa o próximo, essa pessoa coloca a sua fé em prática ou não? Eu te digo que isso é muito difícil. É difícil. Mas nós estamos aqui, prontos para aprender a perdoar o outro. Porque nós também fomos perdoados. Porque eu sou digna de receber o perdão de Deus, mas a pessoa que está à minha volta não é digna de receber esse mesmo perdão. Por que para mim e para o outro não? Talvez eu seja um pouco mais especial, né? Não. Nós não somos. Que testemunho você e eu temos dado lá fora? Como nós somos vistos pelas outras pessoas? Você já se perguntou isso? Faz alguma diferença no seu trabalho, ou na sua família, ou com os seus amigos, você ser cristão ou não? Eles conseguem ver algo diferente em vocês? O segundo ensinamento é que a paciência é uma das virtudes daquele que confia no seu Senhor. Os discípulos estavam preocupados com o que iria acontecer. Eles tinham dúvidas, questionamentos, e Jesus entendia isso completamente. Ele queria que seus discípulos permanecessem fiéis, porque a sua morte não era eterna, mas ele precisava que eles permanecessem firmes, porque eles iriam enfrentar muitas coisas difíceis. Jesus se preocupava com eles. Jesus nos pede por paciência. Ele entende que nós passamos e ainda passaremos por muitas dificuldades. Como, por exemplo, o medo, a insegurança, a solidão, a dor de perder alguém que nós amamos muito. Mas ele também diz que em nenhum desses momentos nós estaremos sozinhos. Se você já perdeu alguém e já passou por algum desse sentimento aqui, eu te levo a pensar, a se perguntar se Deus estava ali com você. A paciência e a fé caminham lado a lado. São coisas que também não podem ser separadas. São duas características do povo de Deus, paciência e fé. E hoje eu te convido a fazer uma coisa muito especial. Eu sei que muitas vezes quando nós oramos, nós temos o costume de falar, e às vezes nem ficar em silêncio com Deus a gente fica. Mas hoje eu te convido para que você tire uns 5 minutos, 5, 10 minutos, para você ficar em silêncio com Deus. Peça por sabedoria, por paciência, por fé. Coloque todos os teus sentimentos diante dos pés da cruz de Cristo. Nossa vida é tão corrida, nós passamos os dias assim, atropelando tudo. Nós não temos tempo de parar por 5, 10 minutos para silenciar e falar com Deus. Eu falo isso por mim também. Então hoje eu convido para que você faça isso. Tire esse tempo. O texto ele nos convida a pensar no fim.
Ele fala da destruição do templo, mas esse fim tem outro significado. Jesus, ele quer nos alertar sobre o fim dos tempos. O fim das coisas materiais, o fim daquilo que trabalhamos e lutamos para construir. Isso não vale nada. É importante agora nós termos coisas, uma casa para morar. É importante, sim. Mas isso não é eterno. A nossa vida não tem um fim quando cremos em Jesus. E é isso que eu quero que você saia daqui hoje pensando. A nossa vida não tem fim quando cremos em Jesus. A nossa fé nos conduz a vivermos sob a perspectiva que na teologia nós entendemos como agora já e ainda não. E eu vou te explicar o que isso significa. Isso significa que todo aquele que crê vive agora já aqui na terra, na certeza da vida eterna. Mas ainda não, porque o Senhor ainda não voltou. Mas quando voltar, nós estaremos reunidos na eternidade. Fins são necessários para a nossa vida, para que nós possamos parar, analisar e recomeçar. O advento é muito importante para isso também. É um tempo de reflexão. Não temas. Tenha paciência e testemunhe a sua fé. E Deus fará o resto. Não desanime. Amém.